arqueológica da Bíblia 2016. Piso segundo templo e cemitério filisteu estão achados no ano. Um número significativo de descobertas arqueológicas que ocorreram em 2016, muitas delas têm significado importante na história bíblica. A influente revista Christian Today selecionou o top 10, com as mais relevantes sendo a maioria foi reproduzida pelo Gospel Prime ao longo do ano. O papiro antigo que menciona Jerusalém, um papiro que remonta ao século 17 a.C., foi encontrado pelos ladrões em uma caverna no deserto da Judéia, e suas inscrições em hebraico diz: da criada rei de Natã, jarros de vinho para Jerusalém. São apenas 2 linhas escritas, mas o texto faz parte de um documento que comprova o pagamento de impostos ou a transferência de bens de armazéns de Jerusalém. O motivo para a comemoração do achado arqueológico é que se trata de fonte extra-bíblica mais antiga que menciona Jerusalém, escrita em hebraica, afirma a autoridade em antiguidades em Israel. Antiga instalação de produção de vidro. A descoberta da antiga fábrica de vidro, perto da nova linha da ferrovia do Vale de Jezreel, oferece mais provas que a Judéia era um centro de fabricação de vidros no mundo antigo. O local enquadrado de pé no Monte Carmelo provavelmente é uma das maiores produtoras de vidro da região durante o Império Romano. O tesouro e navio afundado. O navio naufragou enquanto carregava centenas de objetos, fornecendo um tesouro raro mesmo para historiadores e arqueólogos. O espólio incluiu estátuas e moedas de bronze provenientes de um navio romano que afundou no mar no Mediterrâneo. A descoberta, feita por mergulhadores, está há pelo menos 1.600 anos no fundo do mar, perto do Porto Cesareia Marítimo em Israel. Palácio do Salomão Jessé. As ruínas de um palácio que data da época do rei Salomão foi descoberto no sítio arqueológico de Tel Aviv, de Tel Jessé, em Israel. O local fica em Tel Aviv, em Jerusalém, e é identificado com as cidades cananeia de Jezé, citada na Bíblia. Hoje abriga um parque nacional que guarda muitos registros da vida ali de 3.000 anos atrás. Em escavações recentes, uma equipe de arqueólogos americanos descobriu uma camada com cerâmica filisteia que confere com um relato bíblico sobre esse povo vivendo no local até ser derrotado pelo rei Davi, segundo Samuel 5:25, 1 Crônica 14:16. A edificação palaciana desenterrada em obra da camada do sítio arqueológico remonta ao século X a.C., na época que viveu o rei Salomão. O complexo possui um grande pátio central com que os palácios de Hazot e Mendigo, onde o sucessor de Davi também tinha residências. 1 Reis 9:15. Centenas de tribunais romanos para a escrita. Mais de 400 tribunais romanos foram encontrados em Londres, nos confins do antigo Império Romano, mas as antigas datas do 57 d.C., chamadas de talibas. Elas são de madeiras e recobertas de cerâmicas, onde as escritas eram feitas com um tipo de caneta que rabiscava a superfície. A Bíblia menciona o uso de talbinas ao falar sobre Zacarias, o pai de João Batista, que utilizou em Lucas 1:63. Os padrões geométricos das pedras de azulejo formam também um piso de
mortíficos do templo judaico construído pelo rei Herodes foram identificados pelo projeto de peneirar para investigar toneladas de terras retiradas do monte do templo. Franklin Stanley, especialista em pisos encontrados no antigo, que trabalha com o projeto Peneira, ajudou a reconstruir as peças. Ele explica que o estilo chamado de Opus Selectis era distinto de pisos exclusivos feitos na época. Basicamente eram pedras multicoloridas, polidas e cortadas para compor uma diversidade de formatos geométricos, originalmente importados de Roma, da Ásia Menor, Tunísia e Egito. Os mosaicos que formam o piso foram cortados de diferentes formas geométricas. Provavelmente foram feitos por artesãos estrangeiros e enviados por Herodes, o grande imperador Augusto. Cemitério Filisteu. Um cemitério filisteu, um dos maiores e antigos israelitas, foi revelado após uma escavação de Asher, que era um dos grupos arqueológicos de expedição bem no Livre, que anunciou a descoberta após 3 anos de trabalho no local. A caverna encontrada perto de Acana, o santuário pagão destruído por rei Ezequias, a abertura do túmulo de Cristo, etc.